Olá, muito boa tarde a todos. Vamos para mais uma análise de fechamento do índice Bovespa. Hoje novamente comigo, André Momberger. Dando uma olhadinha rapidamente já no nosso principal índice, podemos verificar que enfrentamos a primeira resistência dada pela média de 21 períodos e pelo topinho anterior, aqui muito próximo da faixa de 67 mil pontos. Essa era uma resistência até de uma certa forma esperada, dentro de um movimento de repique ainda, porque enquanto o índice estiver operando abaixo da média de 21 períodos, estamos em movimento de repique, e seria natural que esse patamar servisse de resistência no curtíssimo prazo. Tivemos aqui uma entrada de volume até razoável, tivemos um volume operando até um pouquinho acima da média, e a formação de um doji, uma figura de indecisão, e agora temos dois cenários pela frente. O primeiro deles seria a possibilidade ainda de um recuo, muito próximo à média de 9 períodos, para termos um pullback e a formação de um pivô de alta para posterior rompimento da faixa de 67 mil. Ou, se a gente não conseguir respeitar esse patamar, muito próximo aqui da faixa de 65.400 pontos, poderíamos voltar a testar o fundo de 64 mil. São dois cenários que a gente visualiza, particularmente. Acredito que a gente possa conseguir até montar um pivôzinho de alta nesse período e testar no mínimo a faixa lá dos 68 mil pontos, que seria a média mais longa na faixa de 68 mil. Nesse momento, dando uma olhadinha em Dow Jones, a gente verifica que por lá temos a resistência também sentida, né? O índice por lá fazendo máximas em cima de máximas, agora faz uma pequena correção. Testa a média de 9 períodos, reparem que essa queda se dá sem grandes volumes, né? Tivemos dois candles negativos com volumes abaixo da média, por enquanto configurando a possibilidade de um mero pullback. Nesse momento ficamos de olho, os nossos índices estão absolutamente descolados e não trazendo muita relação direta, se por lá corrige, nossa corrige, se por lá sobe, a nossa sobe. Nas últimas 3, 4 semanas a gente verificou que essa correlação está absolutamente negativa. Então vamos dar uma olhada nos nossos setups, verificar a quanta anda nossos trades, que isso é o que importa nesse momento. Elet 6 permanece ainda com a sua congestão lateral, mas uma congestão ascendente. E aqui a gente está acreditando que a partir deste candle a gente consiga romper finalmente com um pouco mais de força, indo em busca do nosso alvo lá na faixa de 28,25. MRV teve um dia hoje de alta, muito próximo do nosso alvo, por alguns centos não bateu no nosso alvo na faixa de R$14. Teve uma entrada vendedora um pouco mais forte agora no final do pregão e voltou a testar a média de 9 períodos. Aqui agora temos que ficar bastante atentos, porque se não houver o atingimento do nosso alvo no pregão de amanhã, talvez tenhamos que alterar o nosso alvo, porque trata-se de um setup contra a tendência, e a gente sabe que setups contra a tendência tem que obter saídas e resultados muito rápidos. Vale, hoje sentiu a LTB no curto prazo, sentiu a média de 21 períodos, e aqui temos a sugestão para quem está comprado. Nós poderemos lançar uma opção na série C, né? Pegar a Vale C50, por exemplo. Nós teríamos uma operação bastante interessante. Reparem que hoje, se tivéssemos lançado agora no fechamento, ganharíamos um prêmio de R$1,90. Se somarmos o prêmio de R$1,90 à nossa compra de R$49,50, nós teríamos um preço de exercício, um resultado muito próximo de 5%. No caso de termos uma subida da Vale e no mês que vem ter a nossa posição exercida, que é um ganho bastante significativo para um período próximo de 30 dias. Num cenário inverso, num cenário de possível correção, a gente ganha R$1,90 de prêmio para prometer vender a nossa Vale a R$50. Como se o fechamento estiver abaixo desse patamar, a gente não será exercido, a gente tem uma proteção muito próxima de 4%, o que traria a proteção da Vale muito próxima, se pegarmos aqui através do fechamento de hoje, muito próximo do patamar de fundo dessa congestão lateral. Ou seja,
Lançando na C50, a gente obtém uma relação de prêmio de exercício interessante e uma relação de proteção interessante. Então, para quem gosta de operações de financiamento, a Vale nesse momento está bastante interessante, a relação risco-retorno para um lado para outro está bastante favorável. Então seria a compra do ativo e o lançamento simultâneo imediato da série C50, uma sugestão de trade para quem não gosta de operar direcional. Tivemos o alvo atingido na nossa posição de alpargatas, um trade bastante fácil e rápido, atingimos o alvo em 10,60, estamos fora do ativo com resultado. Outro que desempenhou muito bem foi a MMX, a gente atingiu em praticamente um dia o nosso alvo em 9,94, saímos do ativo agora no final do pregão com um belo resultado também. E para amanhã a gente tem a sugestão de uma possível venda descoberta em hype, que reparem que o ativo está operando dentro desse canal de queda, o ativo está em tendência claríssima de baixa. Olha o movimento que ele fez hoje, testou exatamente o topo desse canal, testou exatamente a média de 21 períodos e fechou com um doji. Uma figura de indecisão, o que poderia provocar a possibilidade de uma venda em hype. Na perda de 19,19, o nosso stop estaria colocado acima da máxima em 19,80 e nós teríamos o alvo dela em 18,40. Tivemos hoje uma sugestão também de uma operação estruturada em magnesita, que é uma operação bastante interessante para quem gosta de operar na ponta compradora com seguro. O que consiste essa operação? A gente compra o papel no mercado à vista. No caso, a nossa sugestão era pagar praticamente no preço que está agora, na faixa de 8,40, e comprar uma put a 0,60 com um preço de exercício em R$ 9,00. Ou seja, essa é uma operação praticamente com risco zero, porque se pegarmos o preço de exercício de R$ 9,00, praticamente a gente recebe de volta o preço da put que a gente comprou a 60 centavos, mais o papel que a gente comprou a 8,40. Então o risco dessa operação é praticamente zero. E a partir de R$ 9,00, se o ativo subir nesse período, nesse interim, acima de R$ 9,00, toda a operação acima de 9 é ganho. Então, se o ativo operar abaixo de 9, a gente tem o seguro de poder vender para alguém por R$ 9,00. Então, garantimos numa queda ao menos o nosso dinheiro de volta. E partindo da hipótese que MAG, nesse período, opere acima de R$ 9,00, qualquer percentual acima disso já é ganho. Então, é uma operação muito interessante. A gente tem condições de dar liquidez para ela junto à XP, que é o nosso parceiro. Da mesma forma que a gente também consegue dar liquidez em todos os ativos do índice Bovespa para operações de financiamento, que é essa operação que eu citei na Vale. A gente tem condições de dar liquidez para todos os ativos. Para quem gosta de operar protegido, montar operações mais estruturadas, a gente tem condições de cotar pela pedra virtual que a gente tem e oferecer essas operações aos nossos clientes. Então fica essa sugestão. Tanto uma operação de financiamento em Vale como uma operação de seguro em magnesita são duas operações bastante atraentes aí para o pregão de hoje, possivelmente para o pregão de amanhã. Então lembramos que amanhã de manhã teremos o nosso chat às 9h45 com o Júlio, no nosso horário tradicional, e amanhã à noite faremos novamente uma edição do Mercado Aberto, que a gente teve com o Vinícius na semana passada, a estreia desse formato de programa. Amanhã repetiremos, amanhã faremos comigo e vamos fazer um horário alternativo, vamos fazer às 20 horas e até aguardamos sugestões de vocês em relação ao horário. Se fica mais conveniente 20 horas, 21 horas, a gente se adequa ao horário que vocês acharem melhor. Então amanhã o evento é aberto a toda a comunidade. Estaremos abrindo a sala pela nossa home e já estão de antemão todos convidados. Então foi esse o nosso comentário de fechamento. Agradecemos a atenção, tenham todos um ótimo final de tarde e noite e nos encontramos novamente amanhã.